Prontinho? Então, mais uma vez, sejam bem-vindas. Estava morrendo de saudade de estar com vocês, compartilhando mais conhecimento com vocês e vocês comigo. É um momento que eu amo, estar junto. Estamos chegando no nosso finalzinho, né, do período do nosso curso. Como eu falei, tivemos um problema com a professora aqui na semana, ela em maio, e aí, por isso que ficamos esse tempo. Vamos tentar fazer, agora, correr um pouquinho, né, para finalizar na data certa. Na próxima semana vai ser com Márcia, com Cris, minha irmã, que vai falar sobre desenvolvimento infantil, um tema muito bom e muito importante. E o nosso também de hoje, que é transtorno específico da aprendizagem, que tivemos como base isso aqui. Gente, olha que coisa mais linda, ó, a grossura disso, né? O nosso DSM 5TR, que é o novo, né? Que é o DSM mais novo e que é um revisado, tá bom? Então, esse aqui é 2023, o revisado, porque temos o DSM 5, mas o TR é o que já vem revisado do 5. Então, tudo que a gente vai falar vai estar aqui. O que é isso? O Manual Estatístico de Transtornos Mentais. É daqui que os profissionais da saúde, eles tiram todos os critérios diagnósticos. Então, assim, se a gente falar assim, uma pessoa tem TDAH, né? Ou vou levantar uma hipótese de TDAH aqui no consultório para uma pessoa. Eu vou ter que vir aqui, tá? Procurar a parte que tem. E ele é bom, gente, que ele fica com esse negocinho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá para marcar. Então, aqui eu já tenho o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu abro aqui e vejo se a pessoa tem essas características que está pedindo aqui, tá? E ele vai explicando tudinho, vai dando exemplo, tudo direitinho. Então, para o transtorno específico da aprendizagem também, foi daqui que a gente tirou os conteúdos que vamos ler e mais uma fonte, tá? Então, aqui, tá tudo aqui. Então, vocês vão poder pegar esse material para poder olhar e, se por acaso tiver uma hipótese diagnóstica, se por acaso tiver uma hipótese diagnóstica, vocês vão conseguir observar através do manual diagnóstico, tá certo? Então, assim, chegou lá, está com alguma criança, ou se a sua criança apresentar alguma coisa, vocês podem ir lá olhar esse material desse curso, ou, se vocês tiverem o DSM, vocês podem olhar no DSM também. Combinado? Agora, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela para a gente começar, tá bom? Ok. Vamos fazer assim. Se tiver alguma dúvida, vocês podem tirar a dúvida durante a aula, mas se for algum relato pessoal, vocês deixam para falar no final da aula, porque eu vou parar a gravação, e aí vocês podem tirar uma dúvida se for um relato pessoal. Se vocês forem falar nome de alguém ou alguma situação, vocês deixam para falar no final, porque aí eu paro a gravação, tá bom? Então, vamos começar. Transtorno específico da aprendizagem.
E a gente começa com essa frase. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Gente, o que a gente aprende, quando é nos oferecido alguma possibilidade de aprender, isso eu vou levar para mim. Então, assim, se meu trabalho, ele vai me dar um curso, vai me oferecer um curso, eu vou acolher esse curso, porque o que eu aprender, eu vou levar para a minha vida. Ninguém vai poder tirar de mim isso. Então, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E é daí que a gente começa a entender tudo e a levar as coisas para um caminho, para um passo maior. Tipo assim, como eu descobri que minha filha é autista, porque eu comecei a trabalhar com crianças autistas, fui fazer o curso para poder entender melhor sobre o autismo, e lá eu percebi que minha filha tinha os critérios que se encaixavam para autismo. Daí a gente foi procurar ajuda especialista, porque como mãe já é difícil, e como psicopedagoga, eu não posso dar diagnóstico, mas levantar hipótese. Então, o conhecimento, para atender melhor os meus clientes, os meus aprendentes, fez com que eu descobrisse que minha filha também fazia parte do transtorno do espectro autista. Então, o conhecimento, ele é muito importante, independente da área que a gente trabalha. Então, o curso ele é para pais e profissionais, né? E querem entender um pouco mais sobre a criança, para poder você dar o melhor para ela, tanto os pais quanto os profissionais. Então, o que é um transtorno específico da aprendizagem? É um transtorno do neurodesenvolvimento, com origem biológica, que é a base das anormalidades no nível cognitivo, as quais são associadas com as manifestações comportamentais. Isso é muito importante. Vai no nível, anormalidade no nível cognitivo, as quais são associadas com manifestações comportamentais. Então, isso quer dizer o quê? Que esses transtornos, gente, ele não vai ser diagnosticado através de exames, tá? Então, assim, a gente ouve muito dizer, infelizmente, ainda a gente ouve dizer muito, que uma criança não... A gente está falando sobre transtorno específico da aprendizagem, mas quando a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento, aí pega e fala assim, a criança não é TEA porque fez o exame lá na cabeça e não deu. Não vai dar. A criança não é TDAH porque fez o exame tal, e não deu. Não vai dar. Tá? Tem agora um teste, que é um teste na tela, para ajudar no diagnóstico do TEA, que em 12 minutos já consegue dar um diagnóstico, mas é um teste que tem uma tela. Então, não faz um exame, não tem um exame que identifique esse tipo de transtorno. Como é isso? Através dos comportamentos, é assim que a gente vai saber do transtorno. Então, a gente vai ver aqui, que a gente está falando hoje, transtorno da aprendizagem, que antigamente, mas ainda pode ser usado, ainda se usa, tá? Então, não é assim, abandonando totalmente os termos, mas o que antes dizíamos que era dislexia, desortografia, descalculia, hoje entra tudo em transtorno específico da aprendizagem. E aí você vai dizer ali se é na escrita, se é na leitura, se é no cálculo matemático. Aí você fala, a criança é dislexa, tudo bem, tá? Eu tenho um certificado de especialista em TDAH e dislexia no contexto escolar. Então, eu tenho esse coisa, agora que trocou o nome, né? Para transtorno específico da aprendizagem, eu vou ter que trocar meu certificado, não é isso? Então, vamos observar que aqui vai dizer na frente que uma criança que tem um diagnóstico de dislexia, vai chegar, né? Dislexia aí para vocês, mas no mesmo relatório de dislexia tiver, a criança também tem deficiência intelectual. Eu já peguei um relatório assim, tá? E quem já tomou curso comigo, falando sobre o microfone ligado. Gente, quem tiver com o microfone ligado, desliga o microfone, por favor. Valeu, obrigada.
Eu não estou conseguindo ver quem está, então, às vezes eu consigo desligar aqui, mas como eu não estou conseguindo ver, pronto, vamos lá. Vocês talvez podem pegar um relatório, porque eu já peguei um relatório onde dizia assim, criança com diagnóstico de dislexia e deficiência intelectual. Esses dois não caminham juntos, tá bom? Dislexia, o transtorno específico de aprendizagem, leitura e escrita, não tem nada a ver com deficiência intelectual. Se tem deficiência intelectual, não tem a dislexia. Então, a gente tem que deixar isso muito, muito claro na nossa cabeça, tá bom? E aí, se alguém disser não tem, não tem. O médico disser tem, não tem. Porque o DSM, nossa, aqui, ó, nosso manual, o manual, que todos os médicos no mundo inteiro vão usar esse manual, diz que não tem. Tá bom? Pode ser que no futuro diga que vai ter, tudo bem, mas por enquanto diz que não tem. Tá certo? Então, o que é o neurodesenvolvimento? O neurodesenvolvimento é um processo caracterizado pelo domínio progressivo de habilidades motora, cognitiva, psicossociais, das mais primárias às mais refinadas. Ela se inicia no período gestacional, sendo impactada por fatores genéticos, biológicos, ambientais e socioculturais. Então, ele inicia na gestação. Então, se é um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa nasce com o transtorno ou a pessoa adquire o transtorno? Quem pode me dizer? Se é um transtorno do neurodesenvolvimento... Repita aí, por favor. Pronto. Se é um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa nasce com o transtorno ou ela adquire um transtorno? Ela nasce. Que nasce, né? Ela nasce. Ela nasce com transtorno. Porque aqui está dizendo, ele se inicia no período gestacional. Então, a pessoa nasce. Porém, pode ser que, em algum momento, ali na primeira infância, tudo direitinho, alguns transtornos não fiquem tão evidentes. Vamos dar um exemplo. Eu acho que não vai ter aí, mas vai ter aqui. Deixa eu só pegar para vocês o TDAH, que faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, aqui no TDAH, olha só o que diz. Desenvolvimento em curso. Muitos pais observam pela primeira vez uma atividade motora excessiva quando a criança começa a andar, mas é difícil distinguir sintomas do comportamento normal, que é alternamente variável antes dos 4 anos de idade. O TDAH costuma ser identificado com mais frequência durante os anos de ensino fundamental, como desatenção, ficando mais saliente, e a desatenção mais saliente e prejudicial. DSM. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver que está grifado aqui de amarelo? Por que eu grifei de amarelo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Por que eu grifei de amarelo? Porque o que acontece? Às vezes a gente pega um relatório também de crianças com 2, 3 anos com diagnóstico de TDAH. E aí, o DSM diz que é muito difícil, não estou dizendo que não tem, mas é muito difícil a gente diferenciar esses sintomas de um comportamento normal de criança, que é superativa, corre, pula, tal, de um comportamento de um transtorno. Então, mas essa criança ela já nasce com transtorno. Porém, a gente tem que entender se realmente é um transtorno ou se é um comportamento normal, tá? Então, assim, a gente olha para uma criança, a gente vê que ela, diferente das outras crianças, ela tem 3 anos, corre, pula, nananana, e a gente vê que as outras crianças estão menor, tá mais quietinha, pode ser alguns estímulos, pode ser excesso, né, de estímulos, de tela, excesso de doce, excesso de um monte de coisa. Ou pode ser também o TDAH. Então, a gente já fica ali, ó, com a anteninha ligada para um risco ali de TDAH. E o que a gente faz? A gente começa a intervir já. Pode começar a intervir com um tempo mais de espera, pode começar a intervir ensinando a criança a esperar a sua vez, a sentar para fazer as coisas, aumentando gradativamente esse tempo. Mas aí, dizer logo de cara que essa criança tem um TDAH,
Pode ser que depois, quando a criança esteja maior, ali com 4 anos, esse comportamento mude. Os estímulos podem começar a mudar, e aí o comportamento dela mude aí. A gente vai ter que diagnosticar essa criança, entendeu? Então, às vezes acontece, quando eu pego um relatório, pô, criança de 3 anos, TDAH, e chega, fico preocupada, porque aí essa criança já tem um rótulo assim, então se espera de uma coisa e tal, então transtorno é uma coisa que precisa ter muito cuidado, existe um tempo para se fechar o diagnóstico, mas a gente não está falando do transtorno, não estamos falando do TDAH hoje, mas só foi um exemplo, porque é uma das coisas que muito chega, né, para a gente. Então, uma pessoa que é dislexa, ela nasce com dislexia, né, ela vai... uma pessoa que tem essa dificuldade, ela vai nascer com isso. E o transtorno, gente, é assim, apesar das nossas intervenções, e aí vai estar falando também aqui, essa criança ainda continua com prejuízo. Então, a isso se caracteriza um transtorno, que é diferente de uma dificuldade. Então, transtorno específico da aprendizagem e dificuldade na aprendizagem são diferentes, tá? Qual é a diferença? É que o transtorno específico da aprendizagem, a criança vai continuar tendo, vai continuar sendo disléxica, vai continuar tendo a descalculia, vai continuar tendo a disgrafia. E a pessoa com dificuldade, ela vai melhorar, ela vai, né, superar esse desafio com as intervenções. Então, chega uma pessoa para a gente e aí fala assim, essa criança tem um transtorno específico da aprendizagem. Ou a gente levanta uma suspeita diagnóstica de transtorno específico da aprendizagem. Eu não levanto logo após a minha avaliação. Eu suspeito desse transtorno específico da aprendizagem, porém, aí eu coloco lá o que está escrito no DSM, porém, a gente precisa fazer uma intervenção durante 6 meses para saber se essa criança, essa pessoa, ela vai evoluir de uma forma considerável ou se essa dificuldade ainda vai persistir. Se a dificuldade persistir, depois das intervenções e tudo, em conjunto com a equipe multidisciplinar, o especialista vai fechar um diagnóstico de transtorno específico da aprendizagem. Tá certo? Então, a gente vai fazer... Gente, eu vi hoje um vídeo que eu fiquei assim, abismada, que eu sei que hoje existem vários casos, né, relatos de muitos diagnósticos de TEA, e quando a gente vai ver, assim, a gente não vê que fecha os critérios, principalmente o critério A, a gente vê que não fecha todo, que tem que fechar os 3, lá do critério A, e não fecha. E aí, mas só que aí, essa pessoa, não lembro, acho que foi juíza, não sei, falou sobre a pensão, dar dinheiro, e se você acha melhor dar o dinheiro para uma coisa que não vai curar. Mas eu não sei se a ideia dele foi essa mesmo, não. Mas o se era essa mesmo, diz assim, vamos curar o autismo. Então, assim, não vai ter cura. Então, às vezes a gente ouve um profissional e dizer assim, fulano era dislexia e depois, com as intervenções, ele ficou bem, ele curou, ficou melhor. Não, ele tinha uma dificuldade na aprendizagem e ele superou essa dificuldade. Ele não tinha um transtorno, porque se ele tivesse um transtorno, e você... então, Marisa, essa intervenção não vai valer? Vai sim. Você vai ajudar essa pessoa a ter ferramentas para que ela possa lidar com isso, com o transtorno dela e melhorar. Mas deixar de ter o transtorno, não. Ela vai melhorar. Então, assim, uma pessoa que tem uma dificuldade na leitura, ela vai ter uma dificuldade na leitura e a gente vai ajudar ela a fazer uma leitura melhor e tal, e vamos diminuir essa questão do enunciado para essa pessoa, para que ela possa compreender. E assim, vem uma leitura e que tem que ter uma compreensão. Então, eu trabalhei com uma criança que tinha dislexia, e a leitura dele foi melhorando muito, mas era uma leitura muito mecânica, tal, não tinha as entonações, e ele conseguia compreender. A gente conseguiu chegar onde a gente precisava, que ele compreendesse o que ele estava lendo. E aí foi sugerido para a escola, né, passado para a escola as orientações que desconsiderasse os erros ortográficos dele. E aí, gente, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Transtorno específico da aprendizagem. Aqui.
E aí minha filha, ela me perguntou assim, mãe, existe os níveis na dislexia? Eu disse, existe, tá? Vou mostrar para vocês agora. Tem um leve. Qual é o leve? Algumas dificuldades em aprender habilidade em um ou dois domínios acadêmicos, mas com gravidade suficientemente leve que permite ao indivíduo ser capaz de compreender ou funcionar bem quando lhe são proporcionadas adaptações ou serviços de apoio adequado, especialmente durante os anos escolares. Então, assim, tendo adaptação, né, a adaptação para que essa criança ela consiga realizar as atividades, ela vai conseguir fazer. Se não tiver adaptação, lógico que ela vai ter um prejuízo. Então, assim, esse é o leve. O moderado, dificuldade acentuada em aprender habilidades em um ou dois ou mais domínios acadêmicos, de modo que é improvável que o indivíduo se torne proficiente sem algum intervalo de ensino intensivo e especializado durante o ano escolar. Algumas adaptações ao serviço de apoio por pelo menos parte do dia na escola, no trabalho ou em casa, podem ser necessárias para complementar as atividades de forma precisa e eficaz. Então, trabalho, porque quando cresce não deixa não, viu, de ter o transtorno, não, continua tendo transtorno. Então, algumas adaptações ao serviço de apoio, por pelo menos parte do dia da escola no trabalho. Então, em algum momento ali, vai precisar mesmo que tenha uma adaptação que apoie essa pessoa a conseguir compreender ou a leitura, ou a escrita, ou a questão matemática. E o grave, gente, dificuldade grave em aprender habilidades afetando vários domínios acadêmicos, de modo que é improvável que o indivíduo aprenda essas habilidades sem um ensino individualizado e especializado contínuo durante a maior parte dos anos escolares. Mesmo com um conjunto de adaptação e serviço de apoio adequado em casa, na escola, no trabalho, o indivíduo pode não ser capaz de completar todas as atividades de forma eficaz, eficiente. Tem níveis, então a gente precisa entender isso. Então, assim, e por que a gente fala assim? A questão de não saber, de ter uma dificuldade na escrita, uma dificuldade na leitura, uma dificuldade na questão do raciocínio matemático, não tem nada a ver com a deficiência intelectual. Porque a questão da inteligência, né, dessas pessoas, ela está dentro da média, da maioria das pessoas, ou até mesmo acima da média. Então, a questão de ela não ter essa habilidade de uma leitura fluente, de não compreender a leitura, a ortografia, os cálculos matemáticos, não tem nada a ver com a questão da inteligência, que essa pessoa tem inteligência baixa. Não. Isso tem a ver com outras questões, mas que a inteligência ela é preservada. Então, habilidades acadêmicas básicas incluem leitura exatas e fluente de palavras isoladas, compreensão de leitura e ortografia, cálculos aritméticos e raciocínio matemático, solução de problema matemático. Você vai lá, pede para uma pessoa que não consegue ter um raciocínio matemático para ela responder um problema matemático. Gente, é difícil. É muito difícil. Então, a gente vai precisar da ferramenta para que essa pessoa consiga compreender isso. E por que esse assunto ele é muito importante? Tanto para os pais quanto para os profissionais. Porque eu entendendo sobre os transtornos, entendendo como é a característica de cada um dos transtornos, eu vou entender melhor a criança que está comigo, seja meu filho, seja meu aprendente, seja meu paciente, eu vou conseguir compreender melhor. Então, a ideia é essa, tá? Até aqui está tudo claro, eu estou falando rápido demais, ficou alguma dúvida? Dá para entender. Agora eu entendi um pouquinho, porque a gente tem que realmente mesmo, né, ter o domínio das dificuldades. Que as mães pensam que tudo é TDAH, tudo que é autista, tudo que é dificuldade, já diz logo, meu filho é doente, meu filho é doente, meu filho é doente. Não, até a gente mesmo tem dificuldade de raciocinar matemática e português. E aí a gente vai pegar algumas crianças, gente, também, que às vezes parece ter uma dificuldade em matemática, em problema matemático, mas não é.
E a gente vai ver que é uma dificuldade na interpretação. Porque quando você vai lá dar os cálculos matemáticos para essa criança fazer, ela consegue fazer tudo sem dificuldade. E aí, quando você vai ver, ela tem um problema com a interpretação e não com o matemática em si. Já aconteceu com a gente aqui, tá? No consultório. Então, quais são os critérios diagnósticos? Esse aqui agora que é muito importante, tá bom? Quais são os critérios de diagnóstico? Dificuldade. E aí, quando a gente pega, quando a gente entrega uma atividade a eles, que eles vão fazer atividades, eu não sei fazer matemática. Aí a gente, não, então vamos pegar aqui um jogo. A gente começa a pegar um jogo, como é fácil de fazer, eu digo, tá vendo? É porque às vezes você complica, as pessoas complicam, olha para isso, eu sei fazer, eu digo, então faça aqui para ver como é que você faz. Ele faz o jogo certinho. Aí eu digo, então é a mesma coisa do cálculo matemática, é porque às vezes ensina matemática de uma forma que você, até para a gente mesmo que já não é, que não tem um transtorno, é difícil, imagine para eles, né? Porque os professores não têm aquela paciência de ensinar de várias maneiras a matemática, é ensinar de uma vez só. Então, se pegar o básico com eles, eles vão aí até no dia a dia deles, eles vão até à frente. Isso mesmo. O transtorno, a matemática, a gente sempre fala isso. Eu faço aqui, quando as meninas chegam dizendo que não gostam da matemática, eu trago um jogo, e aí eu digo, isso é matemática? Aí, sério, até começar a entender que matemática não é esse bicho de 7 cabeças, para a gente começar a introduzir a questão das operações. Mas é isso mesmo. Então, vamos lá. Dificuldade na aprendizagem e no uso de habilidades acadêmicas, conforme indicado pela presença de, era para ser aqui, um ou menos, um dos sintomas a seguir que tenha persistido por pelo menos 6 meses. Vocês viram que eu botei vermelho aí, 6 meses, porque depois de intervenção, gente, se persistir por 6 meses, beleza, aqui, apesar da provisão de intervenções dirigida a essa dificuldade. 6 meses ali, ó, você dando as intervenções dirigidas à dificuldade ainda persiste, aí que os médicos, né, que os especialistas vão fechar o diagnóstico. Critério A, leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço. Por exemplo, ler palavra isolada em voz alta, de forma incorreta ou lenta e hesitante. Frequentemente adivinha palavras, tem dificuldade de soletrá-la. Então, você vai dar uma palavra lá, um conjunto de palavras para a criança ler. Está falando aqui, gente, de criança alfabetizada, tá certo? Então, assim, não é uma criança que está no início da alfabetização, não, pelo amor de Deus. Mas dá para a gente perceber algumas dificuldades já, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, não sei se vai estar aqui no slide, que esse slide, eu não lembro se eu coloquei tudo nesse, porque são 2 slides que eu tenho sobre critério diagnóstico, mas vamos lá. Quando se fecha o diagnóstico de um transtorno específico de aprendizagem? A partir dos 9 anos, tá? De 8 anos e 11 meses, se não me engano, dá para a gente começar a fechar o diagnóstico. Então, assim, uma criança com 7 anos não tem ainda um diagnóstico de transtorno de aprendizagem, tá? Ela vai ter um risco para. Então, essa criança tem um risco para ter um transtorno. Então, assim, mas ela já nasce, tudo bem, você percebe ali um risco, mas a gente precisa fechar o ciclo de alfabetização, tá bom? O ciclo de alfabetização precisa ser fechado para a gente ter certeza que essa criança, ela tem um transtorno específico de aprendizagem, tá bom? Dificuldade para compreender o sentido do que é lido. Pode ler um texto com precisão, né? Às vezes a gente ouve a criança lendo um texto muito bem, lindo e maravilhoso, mas não compreendeu, não compreendeu o que leu. E aí, quando você vai perguntar, a criança, ela, às vezes, repete exatamente o que está o que fala o texto. E a gente quer que ela fale a palavra dela, a gente quer que ela responda algumas coisas. Então, como é que a gente vê isso? Tem um teste, que eu acho que está na minha bolsa, o TDE2. Deixa eu ver se está aqui, peraí, rapidinho. TDE2 não, o PROAT. Deixa eu ver aqui. Pronto. Esse aqui, o PROAT, tá bom? Esse aqui é um livro que proposta de avaliação das dificuldades escolares. Então, eu gosto muito de usar o PROAD, muito,
para as minhas avaliações, porque ele avalia, gente, matemática, ele vai avaliar sequência, ele vai avaliar linguagem, ele vai avaliar a questão de leitura, escrita, ele é muito bom. E aí, tem um texto, aqui uma parte da sequência, ó, da sequência de imagens, de ações, tá vendo? E aí tem uma parte nele que vai falar sobre uma leitura. Então, cada leitura, instrumento de avaliação de leitura, cada parte da leitura tem um ano. E aí eu estou trabalhando muito com esse daqui, ó. Com esse daqui, que é pequenininho, que é do primeiro ano. Esse daqui, que é o papagaio da dona Emília, ele é também que é tudo com letra bastão, tudo com letra bastão, tá vendo? Porque é o primeiro ano. Olha só, eu amo esse livro porque é primeiro ano, tudo letra bastão, tá vendo? E aí, né, caixa alta. E aí, ele é bem pequenininho, mas as crianças que não têm interpretação de texto, elas leem isso aqui, mas elas não compreendem o que ela está lendo. Então, como é que a gente trabalha? A gente começa a trabalhar com a interpretação de imagem, fazer com que essa criança ela fale. Depois a gente começa a trabalhar com interpretação de frases, que parece muito simples para a gente, mas às vezes não é para a criança. E depois a gente começa a trabalhar com interpretação de pequenos textos. Tá certo? E aí uma criança pega esse texto aqui do papagaio da Dona Emília e lê ele muito bem. O papagaio da Dona Emília era mudo. Ele só comia e não falava nada. Dona Emília fazia de tudo para o papagaio falar. Dava mamão, goiaba, jabuticaba, dava o dedo e até beijo. Um dia a Dona Emília viajou. Aí o papagaio com saudade falou: Emília, Emília, Emília. Pronto. Se vocês verem... Ah, não está mais não, que é no meu história, então já sumi. Eu fiz isso lá, eu já trabalhei com 3 crianças com esse texto. E aí, ele fez a leitura, depois eu fiz a leitura, e a gente foi conversando sobre a leitura. A leitura foi ótima, a leitura é ótima, mas não tem uma interpretação de leitura. E aí, a gente precisa entender isso. Quando a gente ensina uma criança a ler, a gente também tem que ensinar ela a interpretar. E como é que a gente vai ensinar a interpretar? A gente vai começar a ensinar a interpretar imagens. Depois a gente vai começar a interpretar frases, depois a gente vai começar a interpretar texto. Então, assim, a gente pega uma criança que lê muito bem e ela não interpreta. Vamos ter que fazer uma intervenção nessa área, de ela conseguir compreender o que acontece no texto, as relações, a inferência e o outro sentido mais profundo do que está sendo lido. Então, tem outra leitura aqui, que é O Tempo do minha bisavó, e aí tem, já acho que é para o 5º ano, essa leitura para o 4º. E tem uma parte que não tem exatamente ali no texto o que está dizendo. Tipo assim, naquele tempo todo mundo ficava na rua até mais tarde. E aí a pergunta era, o que o texto quis dizer com ficar na rua até mais tarde naquele tempo? Aí estava lá, é porque ninguém tinha medo de ladrão, é porque a rua... Aí tinha umas perguntas lá, mas que a resposta era porque era mais segura, alguma coisa do tipo. E aí as crianças que não têm essa interpretação falavam assim, porque gostava de dormir. Dizia uma coisa que não tinha nada a ver com o que era realmente o sentido da leitura, porque veio todo um contexto de antigamente como era. Então, tinha um sentido essa leitura. E aí eles respondiam de outra forma. Isso quer dizer que essa criança ela tem um transtorno específico de aprendizagem ou não foi trabalhado com ela uma interpretação de texto? Às vezes não foi trabalhada a interpretação de texto. Então, a gente precisa começar a trabalhar interpretação de texto, interpretação de imagem, para a gente saber se realmente é um transtorno nessa dificuldade ou se não foi trabalhado. Deu para vocês entenderem o que eu quero falar com tudo isso, mostrando todos esses materiais aqui? Que, às vezes, essa criança vai chegar para a gente, ou, às vezes, seu filho está tendo uma dificuldade nessa leitura, uma dificuldade nessa... Obrigada, Nancy. Essa dificuldade nessa leitura, uma dificuldade nessa interpretação, mas, às vezes, é por falta de estímulos, e não porque ele tem um transtorno, e não porque ele não quer fazer, não foi estimulado a fazer. Então, às vezes, a gente se prende muito na questão de ler bem, mas a gente esquece da interpretação do que a gente está lendo.
E a gente esquece muito, e está esquecendo muito na interpretação de imagens. E a interpretação de imagens, ela é muito importante. Dá uma imagem para a criança e pede para que ela conte o que tem nessa imagem. Nesse livro também tem essa parte aqui, vou mostrar para vocês. A parte, eu estou mostrando para vocês porque vocês conseguem fazer para vocês, entende? Se vocês não tiverem um livro, mães podem fazer, os professores podem fazer. Aqui, ó. Nós temos essas duas imagens. E aí, para uma criança que ainda não escreve, a gente pede para contar uma história sobre essa imagem ou sobre essa imagem. Gente, isso aqui é muito difícil para, às vezes, eles conseguirem contar essa história. Tipo, é muito difícil. Às vezes, a gente precisa começar para que eles possam entender. Às vezes, ele copia o que a gente falou. E aí, a gente consegue entender que não tem um repertório para isso. E aí, a gente vai ter que estimular a criança a fazer isso. Tá certo? Isso tudo, gente, vem muito antes da leitura, da escrita e da leitura, tá certo? Então, a criança fez o teste. Você está com seu filho, a criança apresenta dificuldade na leitura, a criança apresenta dificuldade na interpretação, a criança apresenta dificuldade na escrita, vamos passar por uma imagem. Porque se ela tiver uma dificuldade e ela já deveria estar fazendo tudo isso, e ela apresenta dificuldade, ela vai resistir a fazer. Ela vai ter uma resistência, não pegar nem fazer aquela atividade, e aí vai ter muitas coisas, vai ter fuga, vai ter uma esquiva, vai ter muitas coisas mesmo, e aí a gente vai começar a ficar um pouco preocupado, e às vezes ficamos estressados, mas, na verdade, a gente também está estressando essa criança, tá? Então, assim, a gente pensa como a criança está, e vamos começar a partir daqui. Então, para os pais que vão assistir, ou que estão assistindo, se perceber alguma coisa diferente na criança, mas não sabe por onde começar, se tiver contato comigo, pode entrar em contato comigo, e a gente vê como começar, ou com o profissional que atende a criança. Por onde a gente vai começar? Porque existe uma etapa no processo de aprendizagem. Não adianta a pular a etapa porque a criança tem uma idade e já deveria estar fazendo tantas coisas. Não adianta. A gente precisa respeitar as etapas porque elas se complementam uma na outra. Dificuldade na expressão escrita. Comete múltiplos erros de gramática ou pontuação nas frases. Emprega organização inadequada de parágrafos, expressão escrita das ideias sem clareza. Você pega uma criança e que tem uma dificuldade na aprendizagem, na escrita e tal, e aí você já diz, meu filho, ou meu aprendente, ou meu paciente tem dislexia. Mas a gente acaba esquecendo de saber se fechou o ciclo de alfabetização, se tem um problema de visão, se dormiu. Teve um caso de uma criança e eu fiz um teste, e aí ele fez uma atividade. Gente, ele escreveu tão pequeno, tão pequenininho. Não, minto, ele escreveu grandão. E aí ficou todo assim molinho e tal. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Ele disse, nada, eu tô com sono. Aí eu falei assim, você foi dormir que horas? Ele disse, depois da Fazenda. Aí eu perguntei, o que é a Fazenda? Ele falou que era um programa da TV e tal. Aí eu fui ver, né, o que é a Fazenda, né, porque eu sei o que é Big Brother, hoje eu já sei o que é Fazenda, mas o Big Brother eu já sabia antes, mas a Fazenda eu não sabia, porque eu não assisto televisão, né, assim, eu só assisto mesmo série, filme, e pego algumas notícias, então assim, eu não assisto programa de TV, então tem coisas que eu não sabia, hoje eu já sei porque do Instagram a gente vê um monte de coisa. E eu fui perceber que a Fazenda terminava tarde da noite. E aí eu fui conversar com a mãe dele e falei assim, olha, precisa que fulano vá dormir na segunda-feira, porque eu atendi na terça, na segunda-feira ele precisa dormir mais cedo, ele está com sono, porque ele foi assistir a Fazenda, e aí termina muito tarde, então como está com sono, ele precisa que na próxima semana ele vá dormir mais cedo, para que a gente consiga fazer atividade. E aí ele foi, dormiu mais cedo, e quando ele foi para o atendimento, ele já estava bem disposto. E vocês precisam ver como é que estava a letra da criança, como é que a criança estava respondendo. Foi muito diferente. Eu fiz a mesma atividade. Porque se eu tivesse que fazer avaliação pelaquela atividade que ele estava dormindo, eu ia colocar que ele não sabia fazer absolutamente nada. E aí, no outro dia que ele dormiu, sem mentira nenhuma, foi tudo diferente. E aí a gente percebe a questão do dormir, de como a criança precisa ter uma rotina. Então, como
algumas questões atrapalham muito a aprendizagem. Teve outro menino que estava com rinite muito atacada, e aí ele começou a fazer os testes piagetianos e tal, mas ele não estava concentrado porque ele espirrava muito. Eu tive que desconsiderar o dia que ele fez aquele teste, e aí conversar com a mãe, dizer que quando eu estivesse daquele jeito, não adiantava mandar para a sessão, porque ele não ia fazer nada. E se eu fizer o teste baseado naquele momento, do jeito que ele estava, ia dar um resultado falso. A criança precisa estar bem para que ela possa aprender, assim como a gente. Então, problema de visão, criança com problema de visão, é difícil também. Então, o quinto, dificuldade para dominar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo. Por exemplo, entender números, sua magnitude e relação de forma insatisfatória, conta com os dedos para adicionar números de um dígito em vez de lembrar o fato aritmético, como fazem os colegas. Pede-se no meio dos cálculos aritméticos e pode trocar as operações. Então, a gente fala assim, quanto é 7 mais 1? A criança vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto é 5 mais 1? A criança vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É assim mesmo. É desse jeito. Quando eles estão aprendendo, não. Tá, gente? Quando eles estão aprendendo, é normal que eles façam isso. Mesmo que eles nunca tenham aprendido, ninguém nunca ensinou, e agora a gente começa a ensinar, e aí ele já está lá com 10 anos, mas ninguém nunca ensinou direito, assim, matemática, não sei, nunca foi para escola, alguma coisa aconteceu, essa criança não aprendeu, e aí ele vai aprender tudo bem de contar, mas vai chegar um tempo que ele já vai ter esses cálculos na mente, que 7 mais 1 é 8, tá? E troca muito. Então, às vezes, trocam a adição com subtração, a adição com multiplicação, tem essas trocas. E o 6, dificuldade no raciocínio. Tem grave dificuldade em ampliar conceitos, fatos ou operação matemática para solucionar problemas quantitativos. Tá? Como a gente falou, uma dificuldade na resolução de problema. Então, você pede para a criança fazer um cálculo, você vai fazer para ela ler um cálculo matemático, e ela não vai conseguir entender o que ela precisa fazer. Ela não consegue, ela inventa mil uma solução ali, mas não chega onde é de fato que ela consegue para conseguir fazer. E aí isso pode ser muito uma questão de interpretação, ou pode ser uma falta de estímulos, né? Ou pode ser também indício de um transtorno. O critério B. As habilidades acadêmicas afetadas estão substancial e quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica do indivíduo. Então, assim, fez os testes, fez a intervenção, e mesmo assim, é esperado que pela idade dele, ele já sabe fazer todos os cálculos matemáticos, esteja escrevendo as palavras com todas as letras certas, leia e entenda, aí a gente levanta essa hipótese diagnóstica e a gente vai procurar um especialista. Causando interferência significativa no desempenho acadêmico ou profissional, precisa causar um prejuízo, tá bom, gente? Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto na vida acadêmica, né? Ou nas atividades do cotidiano. Confirmada por meio de medidas de desempenho padronizado adquiridas em indivíduos e por avaliação clínica abrangente. Tá? Para indivíduos com 17 anos ou mais, história documentada da dificuldade de aprendizagem com prejuízo pode ser substituída por uma avaliação padronizada. Então, como foi? Trazer alguma coisa da escola, como é que essa criança era, como é que ele era quando era criança, e tudo pode ser substituído, mas a gente precisa, acredito que a gente precisa fazer uma avaliação e a intervenção para poder entender, a não ser que já venha lá documentado que fez as intervenções e tal, e que não conseguiu, essa pessoa não evoluiu significativamente para se descartar um transtorno.
A dificuldade de aprendizagem, agora já é o critério C, vocês percebem que o critério A, olha só, é onde vocês vão numerar as coisas, tá bom? Ó, o primeiro critério, o A, vem tá vendo? Critério, dificuldade de aprendizagem no uso de habilidades acadêmicas, conforme indicada pela presença de, ao menos, um dos sintomas a seguir que tenha persistido por 6 meses, apesar das provisões de intervenções dirigidas a essa dificuldade. Aí ele vem dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 critérios, tá bom? E tem que ter pelo menos um, tá? Durante 6 meses. Aí o critério B vem mais uma explicação, como é que tem que ser e tal, tá? Esse indivíduo está abaixo do nível, né, para a sua idade, o esperado para a sua idade, tem que, com 17 anos, é bom pegar esses relatos. E o C, a dificuldade de aprendizagem inicia-se durante os anos escolares, mas pode não se manifestar completamente até que as exigências pelas habilidades acadêmicas afetadas excedam as capacidades limitadas do indivíduo. Por exemplo, em testes cronometrados, em leituras ou escrita de textos complexos, longos e com prazo curto, em alta sobrecarga de exigência acadêmica. Então, você dá aquela prova para aquela criança, ela tem um tempo para poder entregar essa prova, ela precisa fazer uma leitura. Então, às vezes, a escrita, ela não vai conseguir, entende? Então, às vezes, quando chega nesse padrão de tempo que exige mais, aí você começa a perceber que essa criança, ela começa a apresentar uma dificuldade que vale a pena investigar. O critério D. A dificuldade de aprendizagem não pode ser explicada aqui, essa parte. A dificuldade de aprendizagem não pode ser explicada por deficiência intelectual, acuidade visual ou auditiva não corrigida, ou outros transtornos mentais ou neurológicos, adversidade psicossocial, falta de proficiência na língua, de instrução acadêmica ou instrução educacional inadequada. Olha aí. Se a criança teve acesso à escola, ela foi alfabetizada mesmo, de verdade, ela tem uma dificuldade visual, ela tem uma dificuldade auditiva, ela tem uma deficiência intelectual, precisa descartar tudo isso, quase que descartar, nunca sai de mim hoje, na minha boca hoje. Descartar tudo isso antes da gente pensar, né, em um transtorno específico da aprendizagem. Os 4 critérios diagnósticos devem ser preenchidos com base em uma síntese clínica da história do indivíduo, do desenvolvimento, médica, familiar, educacional. Então, não se fecha transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos específicos de aprendizagem com um único profissional, tá bom? A gente precisa que a família diga, precisa saber da escola, precisa saber sobre esse desenvolvimento, essas avaliações dos profissionais, precisa saber também do médico. Especificadores a seguir. Meu Deus. Vamos lá. Como é que vai ser? Criança com transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, ou com prejuízo na expressão escrita, ou com prejuízo na matemática. Então, vamos lá. Com prejuízo na leitura, a gente chamava de dislexia, estamos chamando ainda, tá bom? Mas, porque ainda está, né, é difícil mudar logo assim. Então, assim, dislexia, mas transtorno específico da aprendizagem, com prejuízo na leitura, com prejuízo na expressão escrita, com prejuízo na matemática. Então, com prejuízo na leitura, precisão na leitura de palavras, velocidade e fluência de leitura e compreensão de leitura. Então, não tem uma precisão. A velocidade da leitura, ela é muito abaixo, e a fluência também na leitura e a compreensão. Com prejuízo na escrita, precisão na ortografia, precisão na gramática e na pontuação, clareza, organização de expressão escrita. Não consegue fazer um texto escrito, a gente não consegue ver uma clareza, não consegue organizar esse pensamento para se fazer uma redação. Com prejuízo na matemática, senso numérico, memorização de fatores aritméticos, precisão ou fluência de cálculos e precisão do raciocínio lógico matemático.
Não existem marcadores biológicos conhecidos de transtorno específico da aprendizagem, como grupo, indivíduo com transtorno apresenta alteração circunscritas no procedimento cognitivo e na estrutura e no funcionamento cerebral. Diferenças genéticas também são evidentes em nível de grupos. Entretanto, teste cognitivo, neuroimagens ou testes genéticos não são úteis para diagnóstico no momento atual, tá? Até agora, não se tem um teste de uma ressonância, raio-x, um teste genético, que seja útil para isso. Pode ser que no futuro tenha? Pode, a ciência está avançando muito, mas por enquanto ainda não, tá bom? Prevalência do transtorno específico da aprendizagem no domínio acadêmico da leitura, escrita e matemática é de 5% a 15% entre crianças em idade escolar no Brasil e na Irlanda do Norte e nos Estados Unidos. Nos adultos, a prevalência é desconhecida. Tá? Então, assim... Porque antes, né, gente, não se falava muito sobre os transtornos. Então, vamos ter muitos adultos aí com transtornos específicos da aprendizagem, mas que não foram diagnosticados. Os transtornos específicos da aprendizagem em crianças do ensino fundamental costumam se manifestar como uma dificuldade acentuada para aprender a correspondência entre letras e sons, decodificar as palavras com fluência, ortografar ou compreender fatos matemáticos. A leitura em voz alta é lenta, imprecisa e trabalhosa. E algumas crianças sofrem para compreender a magnitude que um número falado ou escrito representa. Então, às vezes você pede para uma criança escrever 103. Ela vai escrever 100, número 100, 1, 0, 0 e o 3. Ela não vai conseguir compreender que vai ser 103. Tá? As crianças nos primeiros anos escolares, do primeiro ao terceiro ano, podem continuar a ter problema no reconhecimento e na manipulação dos fonemas, ser incapazes de ler palavras comuns, monossílabas, tais como cão ou pó, e ser incapaz de reconhecer palavras comuns soletradas irregularmente. As crianças nos primeiros anos escolares podem continuar a ter esses problemas. Elas podem cometer erros de leitura, indicativo de problemas para conectações e letra. Por exemplo, jato por gato, em inglês. Além de apresentar dificuldade para colocar números e letras em sequência. Crianças do primeiro e terceiro ano também podem também ter dificuldade para lembrar fatos numéricos ou operações matemáticas de adição, subtração e assim por diante, podendo ser queixa de que a leitura ou aritmética é difícil e evitando fazê-las. Crianças com transtorno específico de aprendizagem, nas séries intermediárias, do quarto e sexto anos, podem pronunciar mal ou pular parte de palavras longas, multissilábicas. Por exemplo, convido em vez de convidado. Então, a pessoa pega, lê convidado, convido. Aí ela tira o da e bota o convido. E confunde palavras com sons semelhantes. Comestível e combustível. Inferno e inverno. Pode apresentar problema para recordar datas, nomes e números de telefone e ainda dificuldade para completar no tempo temas de casa ou testes. Então, vamos lá. Quando estiver nessa idade do primeiro ao terceiro ano, a gente começar a ver essas dificuldades existindo nas crianças, como as trocas, né, das letras, a gente começa a pensar em um risco para a dislexia, tá bom? Só que ainda não se fechou o ciclo de alfabetização. Quando chega do quarto e sexto ano, e é a mesma criança que você tinha lá, aí a gente já pensa, poxa, eu estou com essa criança, eu estou fazendo intervenção, é meu filho, eu estou ensinando, tá? Psicopedagogo, tá? Não sei o que lá, ainda continua tendo as mesmas dificuldades, a gente precisa começar a pensar em um transtorno específico de aprendizagem, tá certo? Se as intervenções estão sendo feitas da forma correta. Crianças nas séries intermediárias podem ainda ter problema de compreensão
com ou sem leitura lenta, trabalhosa e imprecisa. E pode ter problema para ler pequenas palavras funcionais. Por exemplo, que, o, a, em. Podem ter uma ortografia muito ruim, bem como apresentar trabalhos escritos insatisfatórios. Podem acertar a primeira parte de uma palavra e depois tentar adivinhar o restante, podendo manifestar medo ou recusa em ler em voz alta. E, gente, pelo amor de Deus, tem uma criança que está assim, gente, não precisa forçar a ler em voz alta, não, pelo amor de Deus. Eu sofri muito, 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 por conta dessa dificuldade, e aí tinha que ler em voz alta. E como era isso? É a pior coisa que tem para uma pessoa, fazer essa leitura em voz alta sabendo que você não consegue. Consequências funcionais do transtorno específico da aprendizagem. O transtorno específico da aprendizagem pode ter consequências funcionais negativas ao longo da vida, incluindo baixo desempenho acadêmico, taxa mais alta de evasão do ensino médio, menores taxas de educação superior, nível alto de sofrimento psicológico e pior saúde mental. Olha quantas coisas pode ter uma pessoa que tem um transtorno específico de aprendizagem. Isso aqui, principalmente, quando não é respeitado e não se tem uma intervenção. Se você conhece alguém que tem essa dificuldade e está na escola, se for uma criança, a gente encaminha, conversa com os pais para que possa fazer. Geral, saúde mental geral, taxa mais elevada de desemprego e subemprego e renda menor. Os transtornos de aprendizagem, termos alternativos. A discalculia, que a gente já tinha falado, então é um transtorno de aprendizagem que causa dificuldade em matemática, de acordo com Jones e Bush. A criança com discalculia é incapaz... Ui, gente, incapaz com M, tá? Vocês tiram... Incapaz de visualizar um conjunto de objetos dentro de um conjunto maior. Então, isso aqui é importante para a gente poder ver essas dificuldades, tá? Então, eu coloquei aqui algumas coisas que vai ser importante para você identificar esse transtorno específico de aprendizagem que tem mais voltada para números, tá bom? Sequência, ou conservar a quantidade, sequenciar números, antecessor e sucessor, compreender sinais de adição, subtração, multiplicação e divisão, montar a operação, lembrar a sequência dos passos para realizar a operação, estabelecer correspondência 1 a 1. Vamos lá. Criança está com toda essa dificuldade, ou ela não sabe porque ninguém ensinou, ou ela tem uma dificuldade, tá bom? Então, teve uma criança aqui que estava com dificuldade em um assunto, a gente foi, ela foi na escola, não deu certo, a gente chegou aqui, ensinou, ela conseguiu fazer. Então, ela não estava sabendo porque ela não foi ensinado. Ela não tinha aprendido. Então, depois que ela aprendeu, ela conseguiu. Dislexia. Afeta a área cerebral, distorcendo as informações, fazendo o sistema cerebral processar e interpretar as informações de forma diferente do apresentado. Então, às vezes, você lê uma coisa, mas é outra coisa. A escrita do aluno dislexo tende a ser desorganizada, com vocabulário empobrecido, poucas linhas escritas, acompanhada de omissões de letras, falha na sequência dos fatos, sem ordem exata e com excesso de pronomes. Antes de afirmar que uma pessoa é dislexa, é preciso destacar a ocorrência de alguns casos, como descrito abaixo. Então, deficiência visual ou auditiva, déficit de atenção, e a gente aqui não está dizendo que, no caso, que não pode ter, não, tá? Mas, assim, ela escreveu errado porque ela não prestou atenção, ela leu errado porque ela não prestou atenção, entende? Escolarização inadequada, problemas emocionais, problemas psicológicos que possam intervir na aprendizagem, tá? Comorbidade. O transtorno específico de aprendizagem costuma ser comórbido com o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, vamos lá. TDAH, transtorno da comunicação, transtorno de desenvolvimento da coordenação e transtorno do espectro autista. A pessoa com um transtorno específico de aprendizagem pode ter comorbidade de um desses transtornos. E aí, terminamos. Eu espero que tenha sido claro, que vocês tenham conseguido entender. Agora, nós vamos abrir, deixa eu...
Ah, deixa eu só parar de compartilhar a tela. Só um minutinho. Parar de compartilhar a tela. Olha, tava fazendo legenda, não foi de tudo que eu estava falando aqui? Vamos lá. Eu vou parar de gravar.